Fala, lucradores! Júnior Rafael mais uma vez aqui. E nesse vídeo eu vim falar sobre a Via Varejo, que agora se chama só Via, que foi uma reestruturação, uma mudança estratégica da marca. Nesse último ano, as ações da Via caíram quase 30%. Então eu resolvi fazer esse vídeo trazendo uma análise dessa empresa, vendo todos os seus indicadores mais importantes, analisando o seu preço, os seus resultados e com isso tentar trazer um parecer sobre essa empresa. Além disso, eu vou dar minha opinião sobre o que eu penso sobre a Via Varejo. Então eu já peço para curtir esse vídeo, assim o YouTube entende que esse vídeo é bom e manda ele para mais pessoas e assim mais pessoas vão poder ter acesso a esse conteúdo que eu preparei para vocês. Se ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve, eu garanto que não vai se arrepender. Então, sem enrolação, vamos direto para o que interessa. Então, como vocês podem ver aqui ainda está com o nome Via Varejo S.A. No dia que eu estou gravando esse vídeo, a empresa está com um valor de mercado de 23 bilhões e 700 milhões de reais. Desde 2018, ela passou a fazer parte do novo mercado. Antes disso, ela tinha ações VVAR 3, VVAR 4 e VVAR 11. A partir de 2018, quando ela fez essa mudança para o novo mercado, os outros códigos foram todos transformados em VVAR 3, que atualmente é o único código de negociação da empresa. Então a empresa ela pertence ao setor de consumo cíclico, o subsetor de comércio e o segmento de atuação eletrodomésticos. E a principal concorrente dela que todo mundo conhece é a Magazine Luiza. No dia que eu estou gravando esse vídeo, o preço da ação é de R$ 14,86. Como vocês podem ver aqui, desde o IPO dela na bolsa, lá em 2012, essa cota já teve uma grande valorização, levando em consideração o preço inicial dela lá em 2012, mas como vocês podem ver, ela passou por várias oscilações grandes durante esse período, inclusive essa grande queda que aconteceu aqui em 2020, quando a ação chegou a perto dos R$ 4, foi uma desvalorização brusca em poucos dias e do mesmo jeito ela teve uma valorização rápida em poucos meses, chegando na máxima histórica dela, na casa dos R$ 21. E depois disso, então, no último ano ela caiu de novo bastante, chegando a desvalorizar mais de 40%, e atualmente nesse último ano ela está com uma desvalorização próxima dos 30%. Aqui eu trouxe para vocês o organograma da composição acionária. O fundo BlackRock tem 5% das ações, o Michael Klein, que é o controlador da empresa, tem 2,26%, e mais esse fundo dele, como aqui já destaca, ele é um fundo vinculado ao Michael Klein, então ele tem mais 7,52% através desse fundo. O Golden Tree, fundo de investimento em ações, tem 7,88%, é a maior participação de um fundo. Aqui tem outro fundo com 5,13%, ações em tesouraria somente 0,02%, e outros então é dividido entre os milhares de investidores da bolsa, os 72,19%. E aqui então todas as marcas que fazem parte do conglomerado Via, podemos dizer assim, que a principal delas é a Casas Bahia, que é a maior de todas, o Banqi das Casas Bahia, que é uma empresa criada há pouco tempo, o Ponto, que é antigo Ponto Frio, que também passou por uma reestruturação, por uma mudança do nome da marca, a Bartira, que é a maior indústria de móveis do Brasil e que curiosamente ela é responsável só por 35% dos móveis que são vendidos pela Casas Bahia. Então, mesmo sendo a maior indústria de móveis do Brasil, ela representa só 35% de todos os móveis vendidos pela Casas Bahia. O Extra.com.br, justamente porque a Via só tem o controle sobre a parte online da empresa. A Zaplog, que é uma startup de logística muito grande que vocês vão ver mais daqui a pouco. A IQXP, que é outra empresa que faz parte do grupo. E a Distrito, que é mais uma startup do grupo Via. Então são várias empresas que formam todo esse conglomerado da Via Varejo. Então aqui eu trouxe alguns indicadores que eu acho muito importante destacar para vocês. Entre eles aqui eu trouxe o PL e eu já trouxe junto o PL histórico para vocês poderem ter uma noção do passado da empresa. Atualmente, então, a empresa está com um PL de 20,27. Isso quer dizer que, levando em consideração o preço atual e o lucro atual, o investidor que investe na empresa, ele levaria um pouco mais de 20 anos para ter um retorno sobre o investimento. Esse é um indicador importante de valuation para trazer uma noção se a empresa está cara ou barata. É claro que não dá para usar somente o PL como base, mas é um indicador bem interessante. Então o que eu quero trazer aqui para vocês é que nos anos anteriores aqui, de 2016
2016 a 2019 o PL ficou negativo. Isso aconteceu por quê? Porque justamente esse indicador, ele pega a razão preço e divide pelo lucro. O preço é impossível ficar negativo, mas o lucro pode ser negativo. E a empresa passou por anos muito difíceis e todos esses anos de PL negativo foram anos que a empresa deu prejuízo. Então, como vocês podem ver, a empresa estava muito mal a ponto de quebrar. Em 2020, a empresa, por incrível que pareça, com toda essa pandemia, essa crise, ela voltou e ela cresceu muito, ela acabou se beneficiando dessa crise, tomou algumas medidas, mas o crescimento do comércio online fez agilizar e ajudou no crescimento e na recuperação da empresa. Então ela voltou a dar lucro e inclusive mostrando que o lucro dela está crescendo porque o indicador PL está caindo. Isso significa que o lucro está crescendo e também é claro porque o preço da ação caiu nesse período. Então é muito importante o investidor analisar isso. O segundo indicador que eu acho importante o investidor avaliar é a dívida líquida pelo PL, que é o patrimônio líquido. Esse indicador ele nunca deveria ser acima de 1 e o mais indicado é que ele fosse até abaixo de 0,6, que representaria uma empresa bem saudável. Mas como a empresa passou muitos anos ruins com prejuízo, isso aumentou bastante a dívida dela. Até 2016, mesmo com o prejuízo, ela estava com uma dívida líquida negativa, porque ela ainda tinha caixa. E a partir daí, então com todos esses prejuízos nos próximos anos, a dívida líquida ela começou a aumentar e em 2019 ela teve um resultado muito ruim e passou a ser de 7,85. Então a empresa estava a ponto de quebrar. E aí, em 2020 ela conseguiu reverter bastante essa situação e já conseguiu diminuir o indicador para 1,02, tendo uma grande evolução. Então atualmente esse indicador está em 1,26, mas a tendência é que esse indicador caia mais. E aqui então o outro indicador é a dívida líquida sobre o EBITDA. Esse indicador aqui é um pouco diferente da dívida líquida sobre o PL. Aqui a dívida líquida é sobre o EBITDA, que o EBITDA é o caixa operacional da empresa. Para quem não sabe, é o lucro antes dos juros, impostos, taxas, depreciações e amortizações. Então esse indicador ele pode ser maior, mas como vocês podem ver aqui, atualmente esse indicador está em 3,11 e ainda é um indicador bem alto. Uma empresa ligada ao e-commerce, que é um segmento que tem bastante endividamento, basicamente o endividamento que faz a empresa crescer é uma forma de alavancar a empresa, mas eu considero ideal que uma empresa do setor do e-commerce, ela não deveria ter um indicador acima de 2 para a dívida líquida sobre o EBITDA. Atualmente, então, eu vejo que esse indicador ainda está bem alto, então é uma empresa que tem bastante dívida e todos aqueles prejuízos dos anos passados ainda estão pesando bastante para a empresa poder investir e crescer com mais tranquilidade e com uma saúde financeira maior. Em 2019, esse indicador foi negativo justamente porque esse indicador tem a ver com o lucro e como em 2019 a empresa deu um prejuízo muito grande, esse indicador acabou ficando negativo. É um indicador que o investidor precisa tomar muito cuidado e analisar com bastante calma essa empresa. E a situação está se revertendo, ainda precisa de muita atenção. A liquidez corrente é um indicador fundamental para o investidor. A liquidez corrente é um indicador que vai dizer se a empresa tem condições ou não de pagar todas as suas obrigações de curto prazo. Se esse indicador estiver em 1, isso quer dizer que a empresa tem exatamente o suficiente para pagar todas as dívidas de curto prazo. E se o indicador então está abaixo de 1, isso significa que a empresa não tem caixa, não tem condições de pagar todas as dívidas de curto prazo. Isso traz então um perigo bem grande para o investidor e a empresa está correndo sérios riscos e que pode acabar falindo a empresa. E acima de 1, então a empresa tem mais dinheiro do que ela tem de dívidas de curto prazo. Então é muito importante que esse indicador seja sempre acima de 1. O indicador sendo 1, ele já é perigoso porque a empresa tem exatamente o que precisa para pagar todas as dívidas de curto prazo. E isso não é bom. Em 2020 ela ficou com o indicador em 1,04 e atualmente ele está em 1,01. Então a empresa está praticamente no seu limite e o fato desse indicador estar melhorando mostra que a empresa está indo no caminho certo e que está melhorando a sua saúde financeira. Outro indicador que eu acho importante o investidor avaliar é a margem EBITDA. Também até 2019 essa margem estava muito ruim, inclusive ficando negativa em 2019, mas a partir de 2020 ela voltou a ser positiva em 8,57%. Atualmente então ela está em 8,26%. O segmento de e-commerce ele é um setor com margens menores porque tem grande concorrência. O investidor for avaliar, ele vai ver que a Via Varejo ela tem uma forte concorrência, principalmente da Magazine Luiza,
Mas também tem a Amazon, é a maior empresa do mundo e ela está entrando forte também no Brasil. E além disso ainda tem o Mercado Livre, que é um e-commerce muito forte e é um dos principais do Brasil. Então a concorrência nesse setor é muito grande e isso acaba espremendo as margens. Então essa margem EBITDA, ela já é interessante, mas a partir do momento que essa margem for superior a 10%, eu considero muito bom e que a empresa está no caminho certo. E aqui então o indicador da margem líquida, como vocês podem ver, esse indicador ele é menor ainda, porque é basicamente o dinheiro que sobra de fato depois de todos os custos, todas as despesas, os encargos que a empresa tem. Atualmente a margem líquida está em 3,89%. Como eu já disse, as margens são muito apertadas no setor de e-commerce, e quanto maior for essa margem, melhor. Então, como vocês podem ver aqui, em 2013, essa margem ela foi superior a 5%, e a partir de 5% eu considero uma margem já bem interessante para esse segmento de e-commerce. O ROI é outro indicador importante. O ROI é o retorno sobre o patrimônio líquido. Então, atualmente ele está em 19%, e como vocês podem ver aqui, em 2019 esse ROI estava muito ruim. O fato da empresa ter um prejuízo enorme afetou bastante esse ROI. A empresa, antes dos seus piores anos, em 2013 de 29%, em 2014 de 18%, e em 2020 ela voltou a ter 16% e agora 19%. Eu considero muito bom um ROI acima de 10%, então uma empresa com um ROI de 19% eu acho excelente. O outro indicador então é o ROIC, que é o retorno sobre o capital investido. Esse indicador ele é parecido com o ROI, mas a diferença é que ele leva em consideração todo o capital investido, inclusive financiamentos que a empresa venha a fazer, e esse indicador sempre é menor que o ROI. Quanto mais próximo do ROI, mais saudável a empresa é. Atualmente o indicador está em 9,22%, não é o ROIC ideal, mas já é um resultado bem interessante e eu já considero bem positivo isso aqui. E aqui então eu trouxe o payout da Via Varejo, porque como vocês viram, o dividend yield dela é zero. Desde 2018 a empresa não distribuiu mais nada de dividendo. O payout é basicamente a porcentagem do lucro líquido que a empresa distribuiu em forma de proventos, tanto dos dividendos como dos juros sobre capital próprio. Essa empresa ela não é uma grande pagadora de dividendos e principalmente por todos esses anos de prejuízo, a empresa ainda está se reajustando e ela não deve pagar dividendos pelos próximos anos até ela conseguir se ajeitar. Aqui do resultado eu quero destacar então a receita líquida. Como vocês podem ver, em 2016 a receita era de 19 bilhões, quase 20 bilhões, e ela foi crescendo até os 30 bilhões. O grande problema é que essas despesas elas cresceram mais do que a receita e foi isso que fez a empresa dar prejuízo. Então agora para o último ano ela conseguiu de novo diminuir um pouco essas despesas e aí ela conseguiu voltar a dar lucro. E aí eu destaquei também o EBITDA, que justamente é o lucro antes dos juros, impostos, taxas, depreciações e amortizações. Ele veio crescendo desde 2016. Só em 2019 que como o resultado foi muito ruim, o EBITDA ficou negativo, mas agora ela já está dando um EBITDA de 2 bilhões e meio de reais. Se você for comparar com a Magazine Luiza, que é a mais conhecida do setor, a Via Varejo, mesmo tendo um valor de mercado 5 vezes menor, o EBITDA dela é maior do que o da Magazine Luiza. E aí o lucro líquido, como vocês podem ver, 2016, 18 e 19 ele foi negativo. Em 2019 foi quase 1 bilhão e meio negativo e isso pesou bastante na empresa, mas em 2020 ela já conseguiu um lucro de 1 bilhão, então ela está voltando, está se recuperando aos poucos. Aqui nos destaques eu quero trazer principalmente para vocês a porcentagem de participação das vendas digitais. Olha como a empresa conseguiu crescer bastante nas vendas digitais. Nesse último ano, praticamente, com a pandemia, as vendas digitais aumentaram. Aqui mostra o desempenho online da Via, os 6 trimestres consecutivos de crescimento acima do mercado. Como vocês podem ver, a Via Varejo, ela cresceu bem acima do mercado. Aqui um resultado bem interessante, ela teve um crescimento de market share de 8,9 pontos percentuais. Lá em 2019 ela tinha 7,8% do market share e agora em maio ela chegou em 16,7% do market share. Isso basicamente quer dizer que a cada R$100 de venda no mercado online, ela fica com R$16,70. E eu considero uma participação bem interessante. Então em 2019 ela tinha pouco mais de 5 milhões de vendedores e agora ela chegou a 26 milhões. Um crescimento de mais de 5 vezes nesse período de pouco mais de um ano. A evolução das SKUs, que basicamente são os produtos que a Marketplace tem, esse número subiu de 2 milhões e meio para 24 milhões, então um crescimento
crescimento de quase 10 vezes, e também a evolução do GMV, que foi de mais de 124% no último ano. Aqui tem então algumas informações do crediário da Via. O crediário da Via é o grande ponto-chave desse negócio. Ela é o maior do Brasil no segmento de e-commerce. A quantidade de clientes passou de abril de 2020 de 3,9 milhões para 14 milhões. O limite estimado, levando em consideração de todos os clientes da Via, ele passou de 9 bilhões para 42 bilhões e meio de reais. E o limite médio, ele passou de R$ 2.300 para R$ 2.800. E a parcela média, então, dos clientes da Via passou de R$ 194 para R$ 238. E a grande parte desses clientes, eles vêm da região sudeste, 68% é de lá, 10% da região sul, 10% da nordeste, 9% da centro-oeste e apenas 3% no norte. E a renda desses clientes, em grande parte, baixa renda. Então são pessoas que têm uma renda de até R$ 1.500, como vocês podem ver aqui. A idade entre as pessoas mais novas, ela vem aumentando. Até 30 anos ela aumentou 27%, de 31 a 40 anos aumentou 15%, de 41 a 50 anos aumentou 5%, e a partir daí dos mais velhos, que é dos 51 a 60 anos, diminuiu 4%, dos 61 aos 70 diminuiu 14%, e dos mais de 71 anos caiu 23%. Aqui então o Banqi, que é o novo banco criado pela Via Varejo, como vocês podem ver, ele teve um crescimento muito alto. O número de downloads do aplicativo foi de mais de 7 vezes no último ano. O total de transações cresceu mais de 39 vezes. A abertura de contas cresceu 10 vezes. Então mostrando que a Via vem forte. A logística da empresa é um dos pontos chaves desse negócio e eles têm uma das melhores logísticas do Brasil. Eu quero destacar aqui então 42% dos pedidos são entregues em até 24 horas e 65% em 48 horas. Então é uma entrega muito rápida. Eles têm a opção de todos os clientes poder retirar os produtos em até 2 horas depois da compra. Então qualquer produto comprado online, em até 2 horas o cliente pode ir retirar em alguma loja próxima. A Zaplog é um dos maiores operadores logísticos do país. Eles têm 300 mil entregadores. É justamente como eu falei, é uma startup e ela consegue penetrar em várias cidades e ela está utilizando de todos os meios possíveis de entrega. Então qualquer pessoa pode se cadastrar pela plataforma da Zap e aí pode fazer entregas a partir de bicicleta, de carro. Então são várias formas para poder agilizar e fazer essa entrega o mais rápido possível. Então a Via, ela quer investir pesado em tecnologia. Em 5 anos eles pretendem investir 200 milhões de reais e como eu mostro aqui, eles querem ser uma empresa fintech, retailtech, logtech e martech. Então mostrando que eles vão investir pesado em tecnologia para poder trazer cada vez serviços melhores para os clientes e poder aumentar os resultados deles. Aqui na comparação do primeiro trimestre de 2020 com 2021, a empresa ela cresceu 43% em multicanal, 23% no off, que seria através das lojas físicas, e cresceu 45% no online. A receita média do cliente no aplicativo, ela aumentou 3,2 vezes e o número de jovens de 18 a 24 anos, ele cresceu 36% e o de 25 a 34 anos 11% nesse último ano, mostrando então que a empresa vem crescendo bastante os resultados e os seus clientes são cada vez o público mais jovem, que é o que mais compra online. Eles também melhoraram bastante os seus aplicativos. O aplicativo da Casas Bahia, ele tinha uma nota em 2020 de 3,18, ele conseguiu atingir uma nota de 4,71. O aplicativo do Ponto tinha uma nota de 3,09 e conseguiu uma nota de 4,68. O aplicativo do Extra tinha uma nota de 2,69 e conseguiu uma nota de 4,67. E o NPS, que é o Net Promoter Score da Via, ele cresceu 12 pontos percentuais desde 2019, então atualmente está em 74. No online também cresceu 12 pontos percentuais, ficando também em 74, e nas lojas físicas cresceu 15 pontos percentuais, chegando a 76. Esse indicador basicamente é a experiência do cliente, então a partir dos 70 já é uma experiência muito boa. Isso aqui mostra que a empresa está fazendo um grande trabalho até o momento. As notas no Reclame Aqui melhoraram bastante desde 2020, mostrando que a empresa está bastante preocupada em resolver e está colocando o cliente no centro de tudo. Isso é o grande segredo de um negócio de produtos e serviços. O cliente é o centro de tudo. Na minha opinião, a Via Varejo ela é uma empresa ainda com bastante coisa a ser feita, ela precisa melhorar
bastante os seus resultados, precisa investir bem o seu dinheiro para poder crescer e aumentar o retorno da empresa. Eu confesso para vocês que eu não investia na empresa, eu estudei bastante sobre a Via Varejo e eu vi que ela tem um potencial gigantesco de crescimento para os próximos anos. Eu resolvi investir nessa empresa, inclusive no dia que eu estou gravando esse vídeo, eu comecei a investir na empresa. É claro que esse vídeo ele não representa uma recomendação de investimentos. Eu trouxe aqui informações que eu considero importante que o investidor precisa olhar e esse conteúdo ele pode ajudar bastante no estudo do investidor sobre a empresa. E aí ele é que vai decidir se vale a pena investir ou não. Eu já invisto também na Magazine Luiza porque eu gosto muito do case da empresa e eu resolvi apostar na Via Varejo agora, analisando esses números e vendo que ela tem um grande potencial de crescimento para o médio prazo, mas isso pode não se confirmar. Cada investidor tem que analisar se vale a pena ou não correr esse risco e se decidir investir e não colocar uma grande parte do capital nisso. Eu peço de novo para curtir esse vídeo, compartilha esse vídeo com todos os teus amigos, com a tua família, porque tem muita gente que ainda não sabia de todas essas informações da empresa, então é bom compartilhar esse conhecimento e quem sabe muito mais pessoas possam investir na Bolsa de Valores. Se ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve. Eu trago bastante conteúdo mostrando na prática o que eu penso e o que eu faço sobre investimentos na Bolsa de Valores. Como de costume, eu vou deixar na tela um vídeo e uma playlist que eu recomendo que vocês assistam. Eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá e tchau!